Ok, então, nesse bloco, comenta um pouquinho, ao menos alguns elementos, né, problemáticos da proposta de Martinot e comenta um pouquinho o conteúdo também, né, desses livros chamados Profetas Anteriores. Bem, Martinot, não me detenho muito sobre ele, né, é um importante estudioso, seja, né, da historiografia de Israel, seja também do Pentateuco, né, ele tem uma importante obra também sobre o Pentateuco, que ele chama de Tetrateuco, como eu mencionei, né? Mas talvez o maior problema, né, da proposta de Martinot seja a autoria única de toda esta historiografia deuteronomista, né? Hoje nenhum exegeta assina embaixo essa autoria única, esse material, né, de Josué até Reis. É um material compósito, né, com diversos autores, certamente, né, em períodos históricos um pouquinho variegados, né, cuja formação, definição final, certamente é pós-exílica. Hoje, a maior parte dos biblistas se assentam, né, nesta proposta, né, de duas grandes escolas, né, a escola de Rudolf Ismend e a escola de Frank Moore Cross. A escola, portanto, Rudolf Ismend é a escola germânica, né, que estuda a historiografia deuteronomista, né, e a escola de Frank Moore Cross, a escola norte-americana, né, com duas perspectivas um pouquinho diferentes, mas seja como for, né, a escola norte-americana, em grande parte, né, de Frank Moore Cross, sustenta ao menos duas grandes edições. Né? Por quê? Porque após a queda do Reino do Norte, né, em 722 a.C., com a invasão assíria, né, inicialmente com Teglat-Falazar III, depois com Sargão V, né, que põe fim ao Reino do Norte, né, e, portanto, conquista e leva os hebreus nortistas para a Síria e traz assírios para aí, né, habitar. E ali está um pouquinho a origem dos chamados samaritanos, né, isto é, um povo mestiço, né, com estrangeiros. Esta queda, digamos assim, né, do Reino do Norte, né, fundamentalmente, né, traz a ocasião, né, para o historiógrafo deuteronomista, ou, né, digamos assim, para quem está escrevendo o livro dos Reis, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, né, ele faz, né, uma avaliação altamente deuteronomista, teológico deuteronomista, portanto, dos motivos pelos quais o Reino do Norte caiu nas mãos dos estrangeiros. E, fundamentalmente, né, o eixo central é este, né, a idolatria, digamos assim, o culto aos bezerros de ouro, né, construído nos dois santuários nortistas por Jeroboão, né, o santuário de Dan e de Betel, com os dois bezerros de ouro, que, digamos assim, está na origem, né, da falência do Reino do Norte. Então é um discurso, digamos assim, é uma avaliação teológica muito bem escrita no segundo livro dos Reis, capítulo 17, né, após a queda do Reino do Norte. Coisa que a gente não encontra após a queda do Reino do Sul, isto é, do Reino de Judá, né, que acontecerá, né, alguns anos mais tarde, né, no início, né, do século VI. Né? Essa é uma questão, né, essa questão de que após a queda do Reino do Norte, né, no segundo livro dos Reis, capítulo 17, né, com bastante elementos negativos, né, e a historiografia dos reis apresenta negativamente todos os reinos do norte. Por quê? Porque quem escreve certamente é simpatizante do reinado o reinado de base, isto é, de Judá, com a capital em Jerusalém. Né? Então a gente tem um horizonte esperançador no segundo livro dos Reis, né, capítulo 22 e 23, com a reforma de Josias. Em outras palavras, a gente teria, né, segundo a escola norte-americana de Frank Moore Cross, uma primeira edição da historiografia deuteronomista que terminava com a reforma de Josias. Se você lê esses dois capítulos aqui, você diz, agora estamos na glória, né, porque surgiu um rei, finalmente, que presta, né, que destruiu os lugares altos, que pôs fim ao culto à idolatria, né, que centralizou o culto num único lugar, que
purificou o templo, que celebrou a Páscoa. O cara, né, é o único rei insensado, né, santo, digamos assim, impecável, por assim dizer, né, dentro da historiografia monárquica da tradição de Israel. Então ali, né, a gente teria uma primeira edição com um horizonte positivo, né, isto é, se tem uma esperança de tempos melhores. E depois você tem a derrocada, a tragédia, né, que é o exílio babilônico depois da reforma de Josias. Josias morre ainda jovem, né, porque tentou, né, digamos assim, barrar a passagem do faraó Necau II com o seu exército, né, indo para poder fazer frente nas regiões assírias ao recém, mas já bastante fortificado Império Babilônico, né, e aí o rei Josias intercepta, né, o faraó Necau II em Meguido, né, segundo o que a gente encontra, né, uma descrição um pouquinho mais detalhada desse encontro aqui, que a gente tem no livro de Crônicas. O faraó não tinha pretensões nenhuma, né, com este reino, pequeno reino ali, né, judaíta, né, digamos assim, capitaneado por Josias. Mas Josias cria caso, né, e aí, né, um dos generais de Necau II disparou uma flecha no peito de Josias e morre, né? E aí começa então, digamos assim, o domínio egípcio, digamos, desta região inteira, porque o rei seguinte será nomeado pelo próprio faraó. Então veja, e aí a escola germânica, né, de Rudolf Sment, tentou um pouquinho mais destrinchar esse negócio, né, da autoria, não somente de uma parte com término positivo e depois uma parte com um término totalmente desastroso, negativo, mas tentou, né, a partir da análise do conteúdo desse material aqui, né, a escola germânica, que estuda a historiografia, né, deuteronomista, né, pressupôs alguns extratos narrativos, mais do que dois grandes autores, como queria, né, Frank Norcross e a escola norte-americana. A escola germânica de Rudolf Sment propôs, né, edições feitas por diversos autores, né? E aí a gente tem, digamos assim, no mínimo, né, três estratos importantes da historiografia deuteronomista, né, três estratos importantes. O primeiro seria aquele, né, chamado propriamente de historiógrafo deuteronomista, né, aquele que faz memória dos fatos históricos e que, portanto, quer compor uma historiografia de Israel, né, chamado de, né, deuteronomista Geschichte, histórico, né, preocupado com a história. Então, é esses elementos que descreve os fatos, a história, os acontecimentos, etc., né? Mas esta historiografia, ela depois recebeu um outro extrato importante, né, que foi aquele, né, da edição profética. Os pesquisadores da Alemanha insistem sobre a importância das figuras proféticas dentro da historiografia de Israel. Não somente profetas, né, que surgem em momentos importantes, mas também profetas que, né, pronunciam oráculos fundamentais e profetas que são responsáveis pela manutenção ou mudança do sistema de governo de Israel. Então, a gente teria um extrato, né, de um historiógrafo, né, de um editor Geschichte, preocupado com a história, um extrato, né, chamado de profético, em que costurou-se, portanto, com a história as intervenções divinas, né, por meio de figuras proféticas. Portanto, a história de Israel não é somente, né, o elenco dos fatos, dos acontecimentos do ponto de vista intra-histórico, mas é garantida essa história do ponto de vista teológico com intervenções divinas que acompanham o povo através dessas figuras proféticas, né? E um terceiro extrato narrativo, né, todos esses extratos aqui com diversos autores, com acréscimos, com retoques, etc. Um terceiro seria o extrato chamado nomista.
Isso é preocupado com a lei, né? Isto é, quando esses extratos, digamos assim, vinculam na historiografia deuteronomista o êxito de Israel ou o seu fracasso com a observância ou não da lei do Senhor. E por isso a gente tem, por exemplo, né, como eu mencionei em outras ocasiões, no primeiro capítulo do livro de Josué, quando Josué é apresentado como guerreiro, é um extrato histórico, né? Isto é, Josué tem a missão de, historicamente, né, como chefe militar, conduzir o exército do Senhor para atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. É isso que é a sua função. Isso é a história, é o extrato histórico. Agora, na segunda parte do discurso divino, em que Deus diz, olha, medita de noite a lei de Moisés, meu servo, pratica conforme, em cacatu, conforme está escrito, para ter êxito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é a preocupação nomista com a lei, com a prática da lei. Transforma o cara de chefe de exército militar num rabino, num monge, que é dia e noite meditando a lei de Deus. O outro extrato nomista, né? Exatamente mais para frente surgem os grandes profetas. Além de profetas de cá e de lá que fazem intervenções breves, né? Como um profeta anônimo, por exemplo, né? Que aparece pela primeira vez, né? em Livro dos Juízes, capítulo 6, né? Ou, por exemplo, né? O outro profeta que da queda, digamos assim, da casa sacerdotal de Eli, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, aparece o grande profeta Samuel com intervenções importantes, com oráculos até importantes, mas muito preocupado com o governo, né? E a gente tem, né, outros profetas importantes, né? O profeta Natã, por exemplo, né, que acompanha o reinado de Davi, seja com aquele oráculo garantindo a estabilidade, a casa de Davi para sempre, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, seja ciclos proféticos completos. A gente tem dois grandes ciclos proféticos aqui, dentro desse bloco da historiografia de Israel. A gente tem o ciclo do profeta Elias, né, que começa no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, que atravessa o primeiro livro dos Reis inteiro, vai até o segundo livro dos Reis, capítulo 1, na verdade capítulo 2, né, quando a gente tem a ascensão de Elias ao céu, né, tradicionalmente chamado, né, de ascensão num carro de fogo, né? Mas como vocês estudarão depois com o professor desse material aí, né, ali esse negócio não funciona, né? O texto hebraico não diz isso, diz outra coisa, mas não importa. Seja como for, é um bloco bastante extenso, né, de um profeta Elias, um extrato para um ciclo profético de Elias, né, em que ele, por ocasião da monarquia dividida, certamente, em que o reino do norte, né, está, digamos assim, né, conduzido pelo rei Acabe, né, Acabe que desposa uma princesa do reino vizinho de Tiro, né, nortista lá, chamada Jezabel, né, e aí este matrimônio acabou, né, difundindo largamente o culto a Baal no Reino do Norte, né, com os 400 sacerdotes de Baal, né, trazidos pela rainha Jezabel, né? E aí você tem então digamos assim, esta religião oficial transformada num culto idolátrico massivamente no Reino do Norte, e o profeta Elias, portanto, que se debate concretamente contra esta idolatria. Mas não é somente digamos assim, os profetas não são somente, né, testemunhas da exigência e do ciúme de Deus para uma enolatria, para um culto único a Javé. A gente vai ver, né, vocês verão depois de estudar isso, né, como professor certamente, como que os profetas, este profeta sobretudo, né, faz memória à tradição dos pais, dos patriarcas. Então os profetas, o extrato profético, né, digamos assim, é um testemunho da tradição de Israel a partir dos patriarcas até o exato momento, né? E mais do que isso, com o profeta Elias se começa a
concretizar, né, na história de Israel, né, estes prodígios e milagres realizados pelos profetas. Né? A gente tinha, claro, a figura de Moisés, né, falamos acho que na aula precedente, né, a morte de Moisés, Deuteronômio 34, né, nunca mais surgiu um profeta, né, como Moisés, com tantos milagres e prodígios que ele, Moisés, operou, né, com o seu braço. Depois disso, qual profeta faz milagre? Precisamos esperar o profeta Elias. Né? Então, Elias que faz também uma experiência extraordinária, né, no monte de Moisés, no Monte Santo, né, fugindo do rei Acabe e da rainha Jezabel, acaba, né, deparando-se nesta montanha sagrada, onde o próprio Deus fez aliança com o seu povo, né, no Monte do Sinai, e ali faz uma experiência, né, extraordinária, né, de um Deus que se lhe comunica pela palavra. Né? Texto que vocês certamente vão estudar também, né, um texto importantíssimo, né, porque Elias está ali, escondido, né, esperando Deus, e aí vem a tempestade, Deus não estava na tempestade, veio raios, trovões, ventanias, Deus não estava também, veio fogo, Deus não estava no fogo, veio isso, veio aquilo, Deus não estava nisso, aquilo, até que veio uma brisa suave, né, e Elias sai da caverna para ver Deus. Né? Isso? Não é isso. Não tem nada de brisa suave, as traduções são erradas, infelizmente. Não tem coisa nenhuma de brisa suave. É uma das questões que, né, se eu pudesse, uma das traduções mais graves do Antigo Testamento é essa aqui. Né? Não é a experiência com o Deus que se revela na natureza. Né? Você sai aí nos jardins, né? Dá uma olhada, né? Digamos assim, e aí você vê Deus, né, a partir da natureza. Não, a experiência de Elias com Deus não é mediada por elementos da natureza, por brisa suave, nada disso nem aquilo. Ali o termo hebraico usado é kol de mamá, é voz serena, voz suave, reconfortante. Kol em hebraico é voz, nunca foi brisa. Não sei de onde é que tiraram esse negócio, né? Quer dizer, é a experiência com a voz de Deus, Deus que fala. É a experiência do profeta que tem reconfirmada a sua vocação. Isso vocês estudarão mais para frente. Seja como for, eu estou aqui mencionando esse bloco importante, né? Além dos muitos profetas mencionados na historiografia de Israel, o ciclo de Eliseu, e depois ele entrega o bastão, né, de Elias, entrega o bastão para Eliseu. E aí começa o chamado ciclo de Eliseu, né, que se tornou discípulo, né, de Elias, lá, né, no segundo livro dos Reis, capítulo 1, né, quando o profeta Elias está tentando desembaraçar-se deste coroinha que não larga do seu pé. Fica aqui que eu, né, vou mais adiante. Não vou ficar. Depois de novo, fica aqui que eu não vou ficar. E vai acompanhando, aí pede a dupla porção, né, do Espírito do Mestre. Né? E Elias então diz, olha, se ao ser arrebatado você me ver, né, a dupla porção do meu Espírito te será concedida. Começa o bloco de Eliseu, aí o bloco de Eliseu, mais ainda, né, do que o bloco de Elias, a gente tem a configuração de um profeta que faz milagres. São muitos os milagres, né, que esse profeta faz. Como o seu mestre, né, Elias, havia ressuscitado, né, é a primeira história de ressurreição no Antigo Testamento, né, ressuscitado o filho da viúva, né, de Sarepta. Né, nós conhecemos um pouco, né, digamos assim, a história, né, da viúva de Sarepta, porque ela é recontada por Jesus nos evangelhos, né? Isto é, Elias, que perseguido pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, após o assassinato que ele faz no Monte Sagrado, né, dos profetas de Baal, Elias acaba refugiando-se
na casa desta viúva de Sarepta, né, na Sidônia, portanto uma estrangeira que tinha um único filho, então estava esperando a seca, né, que Deus decretou sobre a terra, e curiosamente a seca não só sobre a terra prometida, mas também fora, né, porque está em Sidônia, território estrangeiro, lá também não chove, e por conta da seca não tem comida, né, e a velhota viúva com o único filho está ali com um restinho de farinha, um restinho de óleo, vai fazer a última refeição, né, e ficar com a boca escancarada esperando a morte. É a última. E o profeta procura refúgio e, né, é recebido, e, né, a velhota lhe dá comida e a farinha não se acaba na vasilha e o óleo não seca na garrafa enquanto durou o período de seca em toda a região. Mas o que a gente não sabe é que logo em seguida, né, a gente não sabe, grande parte dos cristãos não sabe, porque não é um texto litúrgico, é que o menino pesteou e morreu. E aí a velhota, né, vem tirar satisfação, né, vem reclamar, se lamentar com o profeta. É porque você está aqui na minha casa, né, e Deus viu os meus pecados. Essa ideia é bastante curiosa, né, de que o profeta é um dos prediletos de Deus, e por onde o profeta vai, Deus tá olhando, né? Porque isso aqui eu não posso tirar o olho dele, porque eu tenho que proteger ele, né? O meu mensageiro, eu tenho que acompanhá-lo. Então o profeta está sempre debaixo da visão de Deus. E aí, como o profeta entrou na casa da viúva, a viúva entrou debaixo da visão de Deus. Aí Deus recordou, tem essa velhota aqui, ela tem algum pecado, eu tinha esquecido. E aí, né, para poder vir... a perspectiva é essa, né? Você trouxe desgraça para minha casa, por quê? Você veio para cá, Deus viu o meu pecado e matou meu filho. Então, essa visão bastante... expressa uma visão bastante antiga, inclusive, né, esse elemento aqui. Seja como for, o profeta, né, que ficava hospedado, né, no sobradinho, na parte de cima, né, leva o corpo do menino para lá e faz um ritual estranho, né? Deita 7 vezes em cima do corpo do morto, né? E ali se descreve, né? Mãos sobre as mãos, boca sobre a boca, olhos sobre os olhos. Então se deita de bruços em cima do morto, né, por 7 vezes até que o menino volta a viver. É o primeiro caso de ressurreição que a gente tem na Bíblia. O profeta Eliseu, discípulo dele, né, também vai ressuscitar. Também ele tem uma família amiga que o acolhe, né? Uma sunamita, né? Sunamita, junto com os... Essa não é viúva, né? Tem um esposo, etc., mas tem um filho único. Na verdade não tinha filho, né? É um casalzinho, digamos assim, que não tem babies, né? E como o casal, né, recebia o profeta Eliseu, etc., construíram um sobradinho só para ele ficar morando lá, para ele, né, ficar hospedado quando passasse por lá, etc. Um servo do profeta Eliseu disse: olha, eles são tão bonzinhos pra gente, né? Será que a gente não pode fazer alguma coisa por eles? O Eliseu disse: eu não vou fazer nada, não tem que fazer nada. Não, mas eles não têm filho. E aí o profeta pediu a Deus que desse filhos a este casal, e de fato nasce um baby, né? E aí o menino nasce, cresce, etc., né? Ele se torna já adolescente, e de repente o menino caput morre. E de novo a mamãe vem falar: olha, era melhor eu nunca ter filhos. Ao menos eu já estava, né, já tinha me consolado que sou estéril, que não tenho babies mesmo, né? Então, e agora você vem me dar essa alegria de ter um filho, né, pedindo a Deus que me tornasse fecunda. A hora que eu começo a me alegrar, me arranca o meu filho. Era melhor nunca ter tido filho. E aí também o profeta Eliseu, praticamente com o mesmo ritual, né, digamos assim, deita em cima do menino, para cima e para baixo, né, e ressuscita o menino. É o segundo caso de ressurreição que a gente tem no Antigo Testamento, né? Então, vários milagres, né? Inclusive, outro milagre que a gente conhece bastante, né, do ciclo de Eliseu, é a cura do general Naamã, o sírio, né? Porque Jesus também conta esse episódio lá no Evangelho, né?
A propósito de ressurreição, né? Quando Eliseu morreu, né? Foi sepultado, né? Numa gruta sepulcral, e aí a gente tem um caso curioso, né? Porque ali no segundo livro dos Reis se conta, né, de uma procissão, né, de um féretro fúnebre em que estava levando, né, um cadáver para ser sepultado, e aí, né, uma horda de bárbaros atacaram, né, e quem estava carregando o morto depressa jogou o morto lá na gruta, né, para poder se salvar, e o morto encostou nos ossos de Eliseu e voltou à vida. É um versículo curioso ali, né? Vocês estudarão esse negócio depois. Seja como for, poderia ser mencionado como terceiro caso de ressurreição de morto no Antigo Testamento. Então, são os únicos 3 casos. Né? 2 no qual você tem todo um ritual, não sei o quê, né? E um terceiro, no caso de Eliseu, em que um morto jogado às pressas lá encostou nos ossos do profeta Eliseu e voltou à vida, aparentemente ressuscitou, né? Mas ali é um texto complicado que vocês deverão analisá-lo depois, né? O texto hebraico ali tem alguns problemas, né? Mas vocês verão depois com o professor, né? E a propósito, né, de ressurreição, o Novo Testamento, Jesus também faz algumas ressurreições, né? Ressuscita a filha de Jairo, menininha com 12 anos, né? Ressuscita o filho da viúva de Naim, né? Viúva e que só tem um único filho, né? Esta que a gente não sabe nem o nome, nem do morto, nem da viúva, e ressuscita o seu amigo Lázaro. Portanto, também outras 3, né, ressurreições operadas por Jesus, e mais 2, né? A propósito, né, de ressurreição, mais 2 ressurreições de mortos, uma operada por Pedro e outra operada por Paulo. Pedro, que outro dia a gente viu na liturgia, nesse tempo pascal, ressuscita a velhota Tabita, ou Tabita, a gazela, né? Em Jope, né, tinha essa velhota aí que, né, costurava, fazia coisa bonita, né? Manda chamar ele, às pressas, lá ele chega, tá todo mundo, as viúvas tudo chorando, né? Mostrando as coisas bonitas que ela tecia, né? As vestes, as coisas bonitas, os panos, etc. Né? E Pedro ressuscita a velhota. E depois temos Paulo, né, que nos Atos dos Apóstolos, né, ao despedir-se da comunidade de Mileto, né, fazendo uma celebração, possivelmente eucarística, espichou na homilia, né, foi até meia-noite falando. Um menino que estava sentado na parte de cima cochilou, caiu, né, e morreu. E Paulo deitou-se sobre ele, ou encurvou-se sobre ele, talvez fez os mesmos gestos de Elias, né, e de Eliseu. O menino voltou à vida e Paulo continuou a homilia até o dia amanhecer. Quer dizer, Paulo é desse, né, que faz uma homilia de matar. Mas não tem problema, depois ressuscita, né? Então são os, né, a propósito, né, nesse pequeno parênteses aqui, todos os casos de ressurreição que a gente tem na Bíblia, né? A propósito, se alguém quiser tratar sobre a ressurreição aí, né, fazer um texto, um artigo, sei lá, uma monografia, né, terá que enfrentar esses negócios aí, e claro, como que se entende esse negócio, né? Além de casos nebulosos, né, como por exemplo o Evangelho de Mateus, no momento em que, né, Jesus ressuscita, no momento em que Jesus morre na cruz, o véu do templo se partiu, os sepulcros se abriram e os mortos foram vistos andando na cidade. Boa sorte para o professor de sinóticos, né, para explicar esse negócio. Esses mortos que saíram dos túmulos, né, com esse terremoto por ocasião da morte de Jesus na cruz. São mortos-vivos? Ou são gente que ressuscitou? Ou é o quê, né?
Mas já adianto que não é bem o caso de ressurreição, talvez, né? Talvez seja uma outra questão teológica ilustrada com este, né, com este elemento aqui. Mas é um problema posterior. Okay, então, isso com mais ou menos, né, os estratos, né, retomo aqui, estava falando dos 3 estratos redacionais da historiografia deuteronomista, talvez por vários editores em períodos históricos diferentes, pela proposta da escola germânica, né, chamado de Rudolf Smend, né, que propôs ao menos, né, 2 estratos iniciais e que depois, né, um outro discípulo seu acrescentou o 3º estrato, o estrato profético, né? Estrato nomista, né? Ele propôs, Rudolf Smend propriamente, né, propôs 2 estratos, né? O estrato geschichte, histórico, né? E o estrato nomista, o estrato da lei, né? Como a gente encontra no primeiro capítulo do livro de Josué, né? E depois um outro discípulo dele, chamado Walter Dietrich, acrescentou um 3º estrato redacional, né? O estrato redacional Prophétie, né? Dos profetas, que compõem então os 3 estratos redacionais. Todos os 3 estratos redacionais para a escola germânica são tudo pós-exílico. Okay? A escola norte-americana, Frank Norcross, um primeiro estrato que terminaria, né, com a reforma josiânica antes do exílio, e depois a desgraceira do reino do norte, do reino do sul, com o exílio babilônico, depois do exílio babilônico. Uma edição pré-exílica e um pequeno pedaço pós-exílico. A escola germânica, fundada por Rudolf Smend, complementada por Walter Dietrich, 3 estratos redacionais, o estrato histórico, o estrato nomista, né, preocupado com a lei, e o estrato profético, todos os 3 estratos redacionais, quer dizer, toda a composição da historiografia deuteronomista, tudo isso pós-exílico. Isso são questões, né, da pesquisa, grosso modo, né? E como vocês estudarão com o professor de historiografia deuteronomista, essas 2 escolas hoje, na atualidade, já estão um pouquinho em crise, né? Então, digamos assim, basicamente, todos os livros que você encontra sobre historiografia deuteronomista ou segue a escola norte-americana ou segue a escola germânica. Só que os artigos científicos que têm sido publicados nos últimos 3, 4 anos estão, digamos assim, colocando em xeque esses 2 grandes modelos interpretativos da historiografia deuteronomista. Em outras palavras, esses 2 grandes paradigmas, né, não estão dando conta, né, de diversos problemas levantados atualmente pela pesquisa bíblica exegética, de forma que, né, na desconstrução desses 2 grandes paradigmas aqui, ninguém sabe, precisará de um grande cervelone, né, um grande cabeçudo, que terá que, né, digamos assim, pensar num novo paradigma que dê conta de todos os problemas redacionais do negócio. Okay? É isso, mais para frente, para essa introdução, basta isso, né? Ok, isso com o estado mais ou menos da pesquisa, dos livros históricos, né, ou introdutivamente, ao menos, né? Com relação ao conteúdo, certamente o livro de Josué, né, tem duas grandes partes. Primeiramente, né, a posse. Pois não, alguém tinha uma pergunta? O problema da Guerra Santa e do cenário, aparentemente, né,
devastador de um Deus guerreiro, né? E que aparentemente esse Deus vai ficando idoso, vai ficando mais pacífico, né? E vira o paz e amor de Jesus. Essa que é a questão, né? Primeiramente, o Deus é sempre o mesmo Deus, né? Não há uma mudança. E depois a interpretação, né, do Helem, ou do extermínio, ou, né, como a gente falou, né, do anátema, né, no livro do Deuteronômio e no livro de Josué, né, é um cenário teológico, grosso modo, né? Há diversas tentativas de explicação disso, né? Certamente que as duas explicações mais coerentes talvez seja como modelo literário de descrição de batalha, é um primeiro, portanto uma explicação literária, e uma segunda é uma explicação teológica, digamos assim, da conquista, é um quadro hermenêutico de posse da terra prometida, né? E a terceira opção, que basicamente todos os exegetas descartam, isto é, a interpretação historicista, né, da aplicação do Herem. Em outras palavras, estou aqui resumindo, mas vocês estudarão isso depois, né, ao estudar o livro de Deuteronômio e Josué, em que consiste esse bendito Herem, né? Mas são as três grandes possibilidades de interpretação. O modelo, portanto, modelo literário, né, modelo explicativo literário, diz o quê? Diz que isso é a forma concreta pela qual na antiguidade se descrevia qualquer batalha. E de fato, né, a proposta de Jean-Louis Sky, esse grande, que foi meu professor, né, de maior parte dos livros do Antigo Testamento, ele evidenciou isso, né, juntando diversas descrições de batalhas da antiguidade, né, e ele assentou isso em textos, digamos, artigos científicos que ele escreveu, né, dizendo que se trata de um padrão narrativo literário. É um pattern, é um padrão narrativo. Em outras palavras, faz parte do modelo literário. Se você vai contar uma história para uma criança, você tem que começar, né, dizendo, era uma vez. É assim que você começa uma historinha. E no final você tem que concluir, eles foram felizes para sempre. É um modelo literário. É assim que se começa uma história, é assim que se termina uma história. Qual era o modelo literário de descrição de batalha? A conclusão dos relatos de batalha tinha que descrever a fuga dos inimigos e tinha que descrever que a vitória foi total e completa e que não escapou nenhum. Okay? E colocado isso na perspectiva, né, de um enoteísmo, de um Deus que lidera o exército para a batalha, né, é Deus quem, digamos assim, determina a execução dos inimigos. Então, modelo literário é uma das explicações talvez mais coerentes desse elemento. O segundo é a explicação teológica, né, e ao estudar esses livros aqui com o professor, né, certamente ele evidenciará isso, fazendo uma retrospectiva de todas as menções dos povos cananeus do lugar presente na Terra Prometida, a começar de quem? A começar do patriarca Abraão. Okay? No livro do Gênesis, capítulo 14, já se menciona, já se prevê naquele discurso divino ao patriarca a sua descida e a descida dos seus descendentes para o Egito, e já se prevê a saída do Egito e a conquista da Terra Prometida, porque lá estão os cananeus que lá habitam, né, cujo pecado chegou ao seu cúmulo. Então, assim, a ideia de que o direito à terra, a essa terra aqui, essa terra sagrada pertence a esse Deus e nela não se pode pecar e o pecado fundamental é o pecado da idolatria. Então há uma perspectiva também de interpretação teológica, né? E há essa interpretação, né, historicista do fato, isto é, de que Josué de fato passou todo mundo ao fio da espada, né? Mas isso não resiste à crítica, à crítica bíblica e sobretudo não resiste, né, às pesquisas mais recentes da arqueologia. A arqueologia dos lugares, né, mencionados no livro de Josué,
para a conquista da Terra Prometida, evidenciou que no período em que Josué entrou nessa terra, ali não tinha nada, não tinha ninguém. Conquista de Jericó, por exemplo, né? Quando Josué entra, né, na Terra Prometida, a cidade de Jericó não existia, havia sido destruída, havia sido queimada. Então, o conceito de Guerra Santa é, na verdade, uma expressão teológica para descrever o dom da terra, segundo a qual Deus eliminou os inimigos de Israel. Mas não houve batalha nenhuma. E, de fato, não se tem praticamente descrição de batalhas. Se você procura descrição de batalhas na Bíblia, você quase não tem. Quase sempre é um versículo. Israel atacou, os inimigos entraram, né, em confusão, puseram-se em fuga, Israel os passou ao fio da espada e não sobrou ninguém. Num único versículo acabou o assunto. A Bíblia não se detém em descrição delongada de batalha, com única exceção, né, que é o primeiro livro de Samuel, né, capítulo 17, que é a batalha de Davi contra Golias. Na verdade não se descreve bem a guerra, né, porque ali a batalha é uma pedrada, é um assunto resolvido. Mas ao menos se gasta tempo, gasta tinta para descrever as armas dos combatentes. É o único caso na Bíblia em que se descreve, né, as armas dos combatentes que serão usadas para a batalha. Se descreve delongadamente. Né? Não sei se vocês já leram, por exemplo, né, a obra de Homero, né, a Odisseia, na qual se descreve, Odisseia não, Ilíada, né, que conta a história de Aquiles, né? São mais de 10 capítulos do negócio só descrevendo o escudo de Aquiles. Vocês têm uma ideia? Aí todos os desenhos, as inscrições, os significados, não sei o que. Quer dizer, você fica ali, né, doido para ver sangue, e o negócio não sai sangue nunca, porque você está descrevendo as armas, você vai se encher. Por quê? Porque a epopeia da guerra é para destilar, digamos assim, né, a imitação dos grandes heróis. Quer dizer, se contava a história dos grandes heróis para você ser um grande herói, né? Como diz algumas obras, né, da filosofia, né, como por exemplo Platão, que descreve as classes, né? A classe da elite não fica contando, né? As crianças não ficam escutando uma historinha boba, né? Tem que escutar a história de heróis, né? Para poder ficar na elite. Porque historinha boba, você, né, deixa o seu espírito para baixo. Você tem que, né, crescer vigoroso, né, tentando imitar os grandes heróis, né, conquistadores, né, vitoriosos, etc. Então, assim, a Bíblia tem um outro cenário. Certamente que isso é um elemento, né, da crítica literária. Um dos grandes pesquisadores da crítica literária se chama Robert Alter. Robert Alter, que faz uma crítica literária, na verdade é um grande literato que começou a ler o texto da Sagrada Escritura e evidenciou a distinção, né, entre os textos da Bíblia e os textos clássicos. Uma das grandes divergências exatamente está nisso, né? Isto é que a Bíblia não trata só dos heróis, mas trata do Zé Povinho. É curioso como personagens basicamente anônimos, né, são a chave da mudança de toda a história. Quer dizer, as obras de Homero não se trata do polvinho em geral, né? Se trata do herói. Se descreve o herói, descreve as suas armas, descreve o seu pensamento, descreve, né, seus projetos, né, suas conquistas. Então essa é a elite, né? O episódio que eu comentei um pouquinho antes, o episódio da cura né, do leproso Naamã sírio, por exemplo. Como que ele soube que em Israel talvez ele poderia ser curado da sua lepra? Uma jovem escrava hebreia que ele tinha na sua casa, que contou, né, à sua senhora: se o meu senhor, né, conhecesse o Deus do meu povo, ele ficaria curado dessa lepra. Você nem sabe a história dessa criaturinha. Quer dizer, sem esta desconhecida, praticamente insignificante escrava hebreia na casa desse general, toda a história cai por terra, porque ele não saberia disso, ele não
Não criaria esperança, ele não iria em Israel, ele não ia encontrar o profeta Eliseu, nada disso, acabou, né? Então, o que desencadeou toda a história, toda a epopeia da libertação, da cura e da profissão de fé do general Naamã foi uma desconhecida que a gente nem sabe o nome. Então, a gente está cheio na Bíblia de gente insignificante que são peças-chave sem a qual a estrutura narrativa literária, né, desaba completamente, né? Então, elementos praticamente diferentes, né? Bar Efrat, um hebreu, né, fez um grande estudo comparativo entre os textos da Bíblia, né, e os textos clássicos, né, das obras de Homero. Infelizmente não tem traduzido em português, né, mas eu acho que tem em espanhol, né? Depois eu vou trazer para vocês as informações mais concretas desse material, né? Vale a pena, né, ver como o estudo literário da Bíblia, né, evidencia elementos particulares, né? E a propósito de um Deus malvado, né, quer dizer, não é tão malvado assim o Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Novo Testamento também não é tão bonzinho assim, né, como todo mundo pensa, paz e amor, etc, né? Laissez-faire, deixa fazer, né, que estamos de boa, né, fumando o cachimbo da paz, etc e tal, né? Há problemas sérios, né, dessa justiça divina, desse Deus bonzinho no Novo Testamento, que deixa a coisa correr solta, né? Não é bem assim a coisa, além de problemas sérios, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus, no qual Deus envia um anjo para avisar José, em sonho, para fugir, né, para o Egito, porque o exército do Herodes o Grande está ali para poder matar, né, o Jesus. Então pega o menino e foge para o Egito para salvá-lo. O anjo já estava lá, podia ter avisado os outros pais, né, as crianças. Por que Deus só salvou só seu filho Jesus? As outras crianças Deus não interessa? Quer dizer, você tem um problema ali, né? Em outras palavras, o anjo já estava lá, não custava nada soar o sino da cidade. Gente, fujam todo mundo, que o exército está chegando. O exército do faraó, do Herodes o Grande, chegaria lá, uai, cadê o povo? Tem ninguém. Voltava para trás, a gente fomos lá para matar as crianças, não tinha criança nenhuma. Mas não, só avisou só o José, que foi embora, o exército chegou, matou todas as crianças. Deus justo? Justo, que pergunta às mamães dessas crianças que foram trucidadas, né? Qual é o sentimento delas com relação a esse Deus. Então, atenção com esse chavão, né? Deus do Antigo Testamento é cruel, é violento, né? É parcial, né? Quer dizer, ele não age, né, da mesma forma com todo mundo, e no Novo Testamento não, né? Um Deus bonachão, de boa, que esse negócio, né, é um chavão que não funciona muito bem. Mas vocês estudarão mais para frente certamente. Obrigado pela paciência, né, de mais uma manhã de conversação. Próxima aula a gente então comenta um pouco os livros, né? Fiquei de comentar o conteúdo, comecei só com Josué, mas comentaria um pouco melhor, né, os profetas anteriores.